Suplementos alimentares contêm esteroides ou outros agentes dopantes? Será que a whey tem testosterona? Para estes jovens e em qualquer ginásio, todos os personal trainers aconselham para fazer um suplemento, por exemplo, proteico. E nesse suplemento proteico que compram online, ninguém imagina que esse suplemento proteico tenha testosterona, porque nem sequer diz no rótulo que tem testosterona, e veja a gravidade disto. Isto passa-se diariamente nos nossos ginásios e em todas as pessoas que praticam até outros desportos. Vamos lá então ver a gravidade disto. Infelizmente, opiniões como desta médica não são únicas. Recordo-me de há 2 anos um artigo que saiu na revista Visão em que uma endocrinologista bastante proeminente da nossa praça dizia exatamente a mesma coisa, que tinha pacientes no seu consultório que estavam com o eixo hipotálamo, hipófise gónadas bastante suprimido e que isso se devia à utilização de suplementos alimentares. Bom, vamos fazer aqui uma revelação. Esses indivíduos não estariam certamente a tomar suplementos alimentares, mas sim esteroides anabolizantes e tiveram vergonha de lhe contar, ou por algum motivo não o fizeram. Não seria certamente o suplemento alimentar que levou a esse efeito, mas, verdade seja dita, existem alguns casos, e até descritos na literatura, que no fundo podem levar e justificar, de certa maneira, a atitude preconceituosa que alguns médicos acabam por ter com os suplementos alimentares. Por exemplo, um estudo feito em 2004, com cerca de 600 suplementos alimentares comprados no mercado convencional, portanto, através da internet, através de lojas físicas, avaliou esses suplementos para a presença de agentes dopantes. E chegou à conclusão que cerca de 15% das amostras estariam contaminadas de alguma forma com substâncias proibidas pela WADA, que é a agência que regula a utilização destas substâncias banidas pelos atletas. E mais do que isso, verificou que a ingestão desses suplementos alimentares por um grupo de voluntários levava ao controle positivo nos testes antidopagem, o que é obviamente uma questão importante para os próprios atletas, tendo em conta que inadvertidamente o consumo destas substâncias ou destes suplementos alimentares poderá, no fundo, levar a resultados positivos. Estima-se que cerca de 7 a 8% dos casos de controle positivos se derivem precisamente da utilização de suplementos alimentares contaminados ou pela falta de informação dos próprios atletas relativamente às substâncias que estão a usar. Mas uma outra descoberta importante nesse mesmo estudo foi que a grande maioria dos suplementos alimentares que testaram positivo para a presença de agentes dopantes eram precisamente suplementos vendidos por companhias que também produziam, também vendiam pró-hormonais. Pró-hormonais, no fundo, são substâncias que acabam por estar no limiar da legalidade, aquilo que nós definimos como designer steroids, ou seja, substâncias que são, no fundo, desenhadas para serem aparentadas com esteroides anabolizantes, mas que preenchem um vazio legal, portanto não estão reguladas e que, mais tarde ou mais cedo, acabam por ser banidas, mas durante um determinado momento acabam por ter a sua presença no mercado. Muitas vezes estes designer steroids são então metabolizados no próprio organismo e os metabolitos derivados dessa metabolização são, no fundo, idênticos àqueles que são usados para detecção, para teste destas substâncias dopantes. É também importante verificar que a grande maioria das substâncias encontradas nesses suplementos alimentares foram dihidroepiandrosterona, DHEA. DHEA é uma substância permitida como suplemento alimentar nos Estados Unidos, mas que é banida pela Agência Mundial Antidopagem, portanto é uma substância que não poderá estar em suplementos alimentares cujo rótulo não descreve essa presença, porque os atletas sabem que não a podem usar. A outra substância foi a 19-norandrosterona. A 19-norandrosterona é um metabolito da nandrolona, mas que nós produzimos naturalmente no nosso organismo em quantidades baixas. O limiar de detecção são as 2 nanogramas por mililitro. Nós produzimos em situações normais 0,3, 0,5 nanogramas por mililitro, portanto, isso é uma concentração normal
na urina, portanto abaixo do limiar do teste, mas foram até já identificados indivíduos a uma variabilidade grande no que toca à produção de 19-norandrosterona, portanto como metabolito da 19-nortestosterona, também conhecida como nandrolona. As grávidas, por exemplo, têm valores que podem representar cerca de 4, 5 vezes mais aquilo que é o limiar de detecção e o permitido em amostras de urina para atletas. Portanto, sendo uma substância naturalmente produzida no corpo, também há alguma controvérsia relativamente a estes limiares de detecção e alguns dos controlos positivos para 19-norandrosterona foram até bastante contestados pelos atletas, sendo que justificando essa produção natural que apresenta uma variabilidade bastante acentuada entre indivíduos. E também por aí, a ingestão de suplementos alimentares com pequenas quantidades de 19-norandrosterona ou outras substâncias que são metabolizadas no organismo em 19-norandrosterona poderá levar a resultados positivos com alguma facilidade, porque o limiar de detecção é bastante baixo, 2 nanogramas por mililitro. Na verdade, uma contaminação com uma concentração tão baixa como 0,00005% seria suficiente para o indivíduo estar positivo num controle antidopagem. Obviamente que isto é uma questão importante, não só para os atletas, que não podem testar positivo, obviamente, nos controles antidoping, mas o próprio Código de Conduta de um atleta refere explicitamente que eles são os únicos responsáveis pela utilização e pela garantia de que os suplementos alimentares que tomam estão isentos de substâncias dopantes. Ou seja, no fundo, a sua responsabilidade não é retirada, mesmo que se comprove que o controle positivo se deveu à utilização de um suplemento alimentar que estava contaminado. É também verdade que o facto de as doses encontradas serem muito pequenas e que a maioria dos controles positivos se verificam em marcas que também comercializam pró-hormonais, que sugere que se trata de contaminação cruzada e não contaminação deliberada. Por exemplo, nós temos casos de Dianabol encontrado em suplementos de vitamina C, e isto na Alemanha. Okay? Estamos a falar de concentrações de tal maneira baixas que não poderíamos pensar de forma alguma de esta contaminação ser deliberada. Concentrações baixas demais para poder ter qualquer efeito ergogénico no atleta. E o mesmo se verifica para os controles positivos que estávamos a falar anteriormente, com doses na ordem de 0,00005, portanto, concentração extremamente baixa e que não teria qualquer efeito a nível da performance de um atleta. Portanto, tratam-se maioritariamente de situações de contaminação cruzada, não deliberada, apesar de, como é óbvio, existirem alguns casos relatados em que as substâncias por si já eram agentes dopantes, que na altura não estavam legislados, portanto eram moléculas novas, os chamados designer steroids, que eram lançados para o mercado e que aproveitavam o tal vazio legal até, no fundo, serem retirados pelas autoridades competentes e a marca voltaria a lançar outro e andávamos sempre nisto. Um caso muito famoso e mediático na altura foi, por exemplo, o Novedex XT, e a Gaspari é famosa precisamente por lançar este tipo de substâncias para o mercado. Ficam 2 anos no mercado até alguém se lembrar de analisar e os controlos positivos serem verificados e a substância, no fundo, depois retirada do mercado pela presença de substâncias proibidas. Mas voltando ao assunto das proteínas, que são os suplementos alimentares mais consumidos no mercado de suplementos, mercado esse que tem uma prevalência de utilização muito elevada, não só por atletas, onde a prevalência de utilização ronda os 75, 95% dos atletas de elite. Mesmo um estudo com atletas portugueses revela uma prevalência de utilização na ordem dos 66%, o que é, de facto, extremamente elevada e amplifica, de certa forma, o problema da contaminação por agentes dopantes, os quais os atletas não são responsabilizados porque terão de garantir que as marcas que utilizam testam as substâncias para agentes dopantes e são certificadas. Existem várias certificações que garantem essa ausência de agentes dopantes. A BSCG é uma delas, mas também Informed Sport, GMP, NSF. Portanto, existem várias certificações que as marcas podem ter que dão mais garantias de segurança e de ausência de substâncias proibidas. A FDA
mantém registros de todas as substâncias banidas no mercado por presença comprovada de substâncias proibidas. Desde 2007 que essa lista é atualizada e pode ser consultada online no site da própria entidade, e das cerca de 800 substâncias que já foram retiradas do mercado por estes motivos desde 2007, nenhuma é uma proteína. Ou seja, não há um único caso, okay, de contaminação de proteína que tenha levado a que o produto seja retirado do mercado. Na verdade, apenas uma pequena percentagem de todos os produtos retirados do mercado são destinados ao ganho de massa muscular, cerca de 12%. A grande maioria são estimulantes, suplementos para perda de peso e estimulantes sexuais. Desses 12%, o grosso, praticamente todos, são de facto os tais designer steroids, portanto substâncias que estão no limiar da legalidade e que mais tarde ou mais cedo acabam por ser banidas, retiradas do mercado. Falei-vos do caso do Novadex XT e muitos outros existem já documentados, mas não existem casos de proteínas retiradas do mercado, pelo menos desde 2007, devido à presença de agentes dopantes. É verdade que existem problemas de legislação, problemas de controlo com os suplementos alimentares, mas isso não deve alimentar o preconceito de generalizar o perigo associado ao consumo deste tipo de produtos. Existem casos documentados de suplementos alimentares contaminados com substâncias proibidas, na maior parte dos casos em doses de tal maneira baixas que se tratam apenas de contaminação cruzada, não deliberada e que muito dificilmente representariam risco para a saúde.